Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse vestido raposinha. É um modelo muito bonitinho, simples e de média dificuldade, não é exatamente para iniciantes. Temos aqui um bolsinho com as unhas da raposinha, narizinho em botão, aplicação no olhinho, orelhinha aqui soltinha, uma gracinha de vestido. Este molde não será fornecido gratuitamente. É um molde pago e será fornecido em 9 tamanhos. Como bônus no molde, receberão também o gabarito para fazer o rostinho do gato no vestido, e este vestido já tem um bolsinho diferente que é embutido. E também o gabarito para fazer o vestidinho do ursinho, que também tem um bolso já um pouco diferenciado. O tutorial deste vídeo, como mencionado, é para esse vestido, com algumas explicações a respeito dos outros vestidos que são um bônus do molde e não terão, portanto, vídeo tutorial específico. Aqui na descrição do vídeo vocês encontrarão os links para todas as páginas Dona Fada e uma descrição mais detalhada sobre o molde e o que contém o molde. Vamos começar? Vamos ver as peças que nós vamos usar para o vestido. A frente do vestido nós vamos cortar 2 vezes no tecido dobrado. Nós dobramos, colocamos o molde, eu dobro o forro e corto junto, tecido principal e forro. Então nós cortamos uma vez no tecido principal, uma vez no forro. Costas nós vamos cortar 4 vezes, 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido principal. Ela não será cortada na dobra do tecido. Vamos cortar os 2 painéis da saia, o painel traseiro e o painel dianteiro. E vamos preparar o rostinho da raposinha, o bolso e as orelhinhas da raposinha. Como nós faremos isso? Nós temos 2 maneiras aqui. Uma delas é nós pegarmos o próprio molde que nós usamos. Nós vamos pegar o tecido do forro, que é uma cambraia fininha, colocamos sobre o molde e copiamos. Temos que fazer os 2 lados e nos lembrar que ele tem que ser espelhado, tá? Um lado voltado para o centro, o outro lado também voltado para o centro. Então, se nós copiarmos, nós vamos ter que copiar e espelhar depois para copiar o outro. Esta é uma maneira. A outra maneira é, depois de nós recortarmos a frente, nós recortarmos a carinha da raposinha. Isso aqui, olha. Então nós vamos aqui, vamos riscar sobre o tecido do forro, virar e riscar o outro lado. Colocamos o tecido do forro direito do tecido do forro com o direito do tecido principal. Vamos alfinetar, levar a máquina e costurar aqui na curva. Apenas na curva, não precisa costurar nenhum dos outros lados. Para as orelhinhas, mesma coisa. Nós vamos colocar, riscar a orelhinha e aqui nós precisamos nos lembrar do seguinte: esta orelhinha está no tamanho exato. A costura dela na pala será passada aqui. Então nós vamos riscar e acrescentar aqui cerca de 1 centímetro para dobrar na hora que nós virarmos. Riscamos as duas, elas não precisam ser espelhadas porque são idênticas, então você consegue fazer e ajeitar sem precisar espelhar. Forro, tecido principal, alfinetaremos e costuraremos ao redor da orelhinha. Bolsinhos. Nós vamos pegar tecido principal, forro, direito de um voltado para o direito do outro. Vamos riscar primeiro um bolso, espelhar e riscar o segundo. Vamos costurar esse bolso ao redor do risco todo, sobre o risco, não é para dentro nem para fora, ele está do tamanho que tem que ser. Vamos costurar ao redor, deixar aqui um trecho aberto para poder virar. Faremos isso nos 2 bolsos. No molde vocês encontrarão também um gabarito do rostinho dos animaizinhos. Este gabarito tem a finalidade de facilitar a colocação na pala. Ele está no tamanho exato que é para ser colocado.
facilitar e também para que vocês possam copiar os moldes no tamanho exato. Alguns deles caberão em uma folha, em outros vocês terão que unir duas folhas. Receberão o molde da pala da frente do ursinho, do gatinho e, como vocês viram, da raposa. O molde do ursinho, do gatinho e da raposa são idênticos. Eu só estou fazendo o molde para que vocês localizem no local da pala onde deve ser colocado olhinho, narizinho, orelhinha, tá bom? Mas o molde é o mesmo. Vocês, se conseguirem colocar sem precisar de um gabarito, não precisa nem imprimir esses moldes. Importante frisar que o molde e o vídeo referem-se ao vestido Raposinha. Os demais animaizinhos são um bônus do molde e não tem passo a passo para eles. Dentro do arquivo do molde, vocês encontrarão alguns passo a passo em fotografia para facilitar o entendimento das outras colocações, mas elas basicamente são idênticas à colocação do vestido Raposinhas. No ursinho nós vamos fazer esta parte da mesma maneira como foi feito as orelhinhas, como foi feito tudo. Nós vamos riscar no forro, depois vamos costurar, virar para o lado direito. Narizinho e olhinho serão feitos com o termocolante, conforme foram feitos no vestido que estará sendo mostrado no vídeo. As orelhinhas também são feitas exatamente da mesma maneira que as orelhinhas da raposinha. No gatinho, com exceção da orelhinha, todas as outras partes são aplicações em termocolante, mas nada disso vai ser mostrado no vídeo. Isso é apenas um bônus do molde para que vocês tenham mais opções. E vamos então preparar a parte interna das orelhinhas, os olhinhos e as garras da raposinha. A parte interna da orelhinha é esse trecho de dentro. Então nós vamos pegar um filme termocolante permanente. Ele vem, um lado dele é mais brilhoso, o outro lado é mais fosco. Pelo lado fosco nós vamos colocar sobre o molde e riscar a parte interna, aumentando o mesmo centímetro que aumentamos aqui na orelhinha. Vamos riscar para as duas orelhinhas. Para riscar o olhinho faremos a mesma coisa. Riscaremos no filme termocolante definitivo os dois olhinhos. E vamos por fim riscar as unhinhas da raposinha. É a mesma unha para raposinha, para gato, para ursinho. O molde delas estará junto com o molde do bolso. Então nós vamos riscar 6 unhazinhas, porque vai ser, cada bolso levará 3. Vamos riscar aqui no termocolante, como fizemos com o olho e como fizemos com o centro das orelhinhas. O centro das orelhinhas será numa cor lisa, olhinhos e unhas será em preto. E aqui cabe uma observação. Nós podemos fazer a unhinha com o termocolante, que depois nós colaremos na saia, como vocês viram no vestido da raposinha, ou podemos riscar essa unhinha num tecido preto de malha. Importante frisar isso. É importante usar malha para fazer essas aplicações, porque a malha não vai desfiar. Nós poderemos fazer as aplicações sem passar caseado, apenas com costura reta. No vestido da raposinha nós fizemos as unhinhas e seguramos essa unha, colamos essa unha na sainha, depois colocamos o bolso. No vestidinho do urso nós fizemos a unhinha solta, então nós pegamos um tecido de malha, dobramos, riscamos, costuramos. E uma maneira de simplificar na hora de virar, quando é uma ponta assim muito retinha, nós vamos chegar até o fim, dar um ponto para cá e depois subir. Vamos recortar, recortamos sente a costura, vamos virar, ajeitar a pontinha com uma agulha de crochê, de tricô, qualquer coisa, a ponta de uma tesoura. E teremos as 6 garrinhas prontas. Para preparar as aplicações que são com termocolante, nós vamos pegar o tecido que nós vamos usar. Deixa eu colocar um apoio aqui.
Então nós temos aqui a malha que nós vamos usar para fazer o centro da orelhinha. Aqui está o nosso termocolante. Este é o lado direito, este é o lado brilhoso, é o lado que tem uma película de silicone, que é o que vai grudar isso no tecido. Então nós vamos colocar dessa maneira, o lado que nós riscamos para cima, a camada de silicone para baixo. O tecido que nós vamos usar deverá estar com o lado direito virado para baixo. Nós vamos colar a orelhinha no lado avesso do tecido. Então nós vamos aqui encaixar um sobre o outro e passar o ferro. O ferro deverá estar na temperatura máxima antes do vapor. Cerca de 15 segundos é suficiente. Pronto, está colado. A mesma coisa será feita com as unhinhas. Colocamos ferro quente, cerca de 15 segundos, está colado. E agora então nós vamos começar a preparação da orelhinha e do rostinho, como foi mencionado, costurando as linhas. Costuramos o bolso sobre o risco, como mencionado. Cortamos, deixando uma margem pequena de tecido. E aqui, onde nós deixamos aberto para poder virar o bolso, nós vamos deixar um pouco mais de tecido. Isso faz com que, na hora da gente fazer o acabamento, fique mais bem feito. Feito isso, nós vamos, por essa abertura, nós vamos puxar o bolso para o lado direito, colocar para dentro esse pedaço que nós deixamos a mais, ajeitar direitinho, passar a ferro. Ele ficará desta maneira. Depois de passado a ferro, aqui na parte de cima, que é a parte por onde vai entrar a mãozinha, nós vamos passar uma costurinha, apenas aqui. Na orelhinha a mesma coisa, costuramos e aqui é onde nós aumentamos, vocês costurem entrando um pouco, porque essa orelhinha vai ser virada. Então na hora de virar a gente esconde esta parte. Costuramos, recortamos, a parte de baixo ficou aberta, nós vamos virar e depois de virada e passadinha ela estará dessa maneira. A parte interna da orelhinha que nós fizemos no tecido liso e estamos usando o termocolante, nós vamos tirar agora o termocolante, depois de recortada naturalmente, nós vamos tirar o termocolante. Aqui atrás está a película de silicone, nós vamos colocar por sobre a parte branca da nossa orelhinha e segurar com o ferro quente. 15 segundos frente, 15 costas e está feito já o centro da nossa orelhinha. Faremos isso nas duas orelhinhas e vamos reservar. A carinha da raposinha nós vamos costurar na parte arredondada, cortar deixando uma pequena margem de tecido e cortar por sobre as outras linhas. Aqui é a cava, aqui é a lateral, aqui é a cintura. Tiramos os alfinetes. Vamos virar para o lado direito e passar a ferro. Passada, ela estará dessa maneira. Já temos o olhinho aqui recortado, vamos tirar o papel de trás e vamos segurar o olhinho no lugar correto. Como nós podemos saber o lugar correto? Tecidos brancos quase sempre têm alguma transparência. Então nós colocamos aqui em cima, alinhamos as laterais e a cava. Vamos ver onde é que está o olhinho, está aqui, olha. Marcamos. E uma vez marcado, nós vamos colocar sobre a marca o olhinho que nós fizemos. E colocar o ferro por 15 segundos. E está pronto. Faremos a mesma coisa do outro lado. Feito isso, antes de nós colocarmos a carinha na pala da frente, nós vamos passar uma costura reta aqui um pouco para dentro do olhinho para segurar esse olhinho na carinha. Uma dica para colocar o olhinho aqui do outro lado, porque como ele é espelhado, a gente não consegue usar o mesmo sistema. Então o que nós fazemos? Eu tirei aqui o papel de trás e vou ajeitar ele sobre o olhinho que já está colocado. Agora nós viramos o direito com o direito
Alinhamos aqui perfeitamente, pegamos o ferro quente e colocamos em cima. Ele já segurou. É só a gente terminar agora alguns segundos a mais e pronto. Estamos com os dois olhinhos colocados simetricamente. Estamos aqui então, as duas partes da carinha da raposinha, as duas orelhinhas. O que nós fizemos? Onde nós colocamos o filme termocolante, a aplicação com o filme, nós passamos uma costurinha. Eu passei aqui para vocês verem, olha, está em branco, o fundo aqui é branco, vocês podem passar na orelhinha em branco. Para o olhinho precisa costurar com a linha da cor do olhinho, em preto. E vocês vejam, foi feita uma costura reta. Não é zigue-zague, não é caseado, porque é malha. Se fosse tecido plano, precisaria casear ou fazer o zigue-zague. Cabe aqui uma explicação. Esse termocolante definitivo, ele, como o nome diz, é para ser definitivo e não precisar de caseado. Eu tenho uma blusa que tem uns 4 anos e nunca soltou, eu não caseei, mas é malha sobre malha. Quando você está usando um tecido que não é malha, pode ser que ele solte, por isso eu costumo segurar além de usar o termocolante. E nos bolsinhos fizemos como eu mencionei. Passamos a ferro, fechamos. Vamos reservar e começar a pala da frente. Está aqui a nossa pala da frente. Primeira coisa que nós vamos fazer, colocar a carinha da raposa. Isto daqui é a cava. Nós vamos alinhar essa cava e alinhar a lateral. Alfinetamos. A mesma coisa do outro lado. Alinhamos cava e lateral e alfinetamos. E agora, então, vamos passar uma costura reta, bem rente à margem aqui na parte arredondada, e vamos continuar com essa costura para segurar a sobreposição de tecido no restante da pala. Faremos isso de ambos os lados da carinha. Costurada a carinha, o que nós vamos fazer agora é colocar a orelhinha. A colocação da orelhinha é a única parte que é um pouco chatinha aqui no molde, mas apesar de chatinha não é difícil, só é chata, tá bom? A gente tem que fazer um monte de coisinhas. Então nós estamos aqui com as orelhinhas prontas. Está aqui a nossa pala já com a carinha colocada. E está aqui o nosso molde, que é o nosso gabarito, na verdade, né? Aqui está aonde a orelhinha deve ficar. Então nós vamos virar e virar o tecido aqui por sobre o papel. Fazemos um vinco. Vincamos um lado, nós vamos dobrar, olha, desta forma, alinhando direitinho. E vamos agora, com o vinco que nós já temos, vincar o outro lado. O tricoline com a unha mesmo a gente consegue vincar. Então essa é a linha onde nós vamos colocar as orelhinhas. Só nos falta agora marcar o começo da orelhinha. Não precisamos marcar começo e fim. Marcamos só o começo. Uma maneira simples da gente fazer marcação em tecido nesses casos, que tem um monte de aplicações para colocar, a gente pega uma agulha grossa, agulha de tapeçaria, né? E faz um furinho aqui na ponta. Depois de furado, nós vamos alinhar direitinho e com a canetinha própria fazer uma marcaçãozinha. Está aqui, ó. É aqui o comecinho da orelha. Então ela seria colocada aqui. Segundo passo para a colocação da nossa orelhinha. Nós temos que determinar uma linha onde nós vamos costurar. Então nós vamos colocar essas orelhas uma ao lado da outra, com a parte de cima simétrica. Pegamos uma régua e vamos marcar de um lado ao outro, vamos fazer uma linha, que vai ser a nossa linha de costura. Não se preocupem com a sobra aqui, porque depois nós vamos tirar. Marcado essa linha, o que nós vamos fazer? Aqui está a nossa marca de onde começa a orelhinha, que seria aqui. Nós vamos virar para o lado de baixo, alinhar na marca o começo da nossa orelhinha e a linha que nós fizemos nós vamos alinhar ao vinco, dessa maneira. Alfinetado nós vamos costurar aqui na linha. Costurada a primeira orelhinha, nós podemos agora
fazer a mesma coisa do outro lado. É uma das maneiras. A gente vira, aproveita o furinho, já temos aqui o vinco, fazemos a marcação e fazemos como fizemos aqui. Uma outra maneira de fazer isso, e que eu particularmente gosto mais, é pegar a outra orelhinha, colocar essa orelhinha, ela vai ficar assim. Então aqui sobre a outra nós vamos colocar dessa maneira, alinhando as pontinhas e as laterais. Agora nós viramos, vamos alinhar ombro e cava, vamos segurar com um alfinete a orelhinha, de forma que nós estaremos com ela idêntica à outra. Então tem essas duas maneiras. Feito da maneira que vocês escolherem, nós vamos então costurar para que eu possa mostrar para vocês como se faz o acabamento da orelhinha. Costuradas as duas orelhinhas, nós vamos agora cortar o excesso de tecido aqui bem rente à costura. Vamos fazer isso com todo o cuidado do mundo para não cortar o tecido da pala. Eu não vou poder cortar mostrando para vocês porque eu tenho que aproximar isso do meu rosto. Mas é isso, olha. Cortei aqui o excesso de tecido. Faremos dos dois lados. Feito isso, nós vamos virar essa orelhinha para cima, dobrar 1 milímetro, 2 abaixo da costura que nós fizemos e passar agora uma costura de um lado ao outro, segurando a orelhinha voltada para cima. Costurada a orelhinha, ela vai estar dessa maneira. Tá presa, viradinha para cima, mas tá soltinha aqui, fica bonitinho. O narizinho nós só vamos colocar depois do vestido pronto. Pronta a pala, nós vamos agora então começar a costura propriamente dita do vestido. Direito da frente, direito das costas. Vamos alinhar os ombros, centro voltado para o centro da frente. Costuraremos os ombros. Faremos isso dos dois lados e faremos a mesma coisa no forro do vestido. Costuramos os ombros do tecido principal. Costuramos os ombros do forro, abrimos a costura com o ferro, tanto no forro quanto no tecido principal. E agora nós vamos então colocar o forro no tecido principal. Lado direito do tecido principal, lado direito do forro. Nós vamos alinhar um sobre o outro, vamos alfinetar a partir das costuras dos ombros. Nós alfinetamos cavas, um alfinete no ombro, o outro lado da cava. Alfinetado decote e cavas, nós vamos costurar as cavas e vamos costurar o decote. Vamos começar pelo centro das costas, costuraremos ao redor do decote, desceremos o centro das costas novamente. Costurado, nós tiramos o excesso de tecido aqui nas costuras dos ombros, aqui nos cantos também tiramos, fizemos os piques em todas as costuras curvas, que são cava e decote, e vamos agora então virar a pala para o lado direito. Uma maneira simples é você usar um passador de elástico. Na parte das costas, que é a parte aberta, você prende o passador e vira, insere pelo ombro. E vai pegar ele aqui pela parte da frente, olha. Puxa e estamos com uma parte virada. Faremos a mesma coisa do outro lado. Se você não tem o passador, você pode usar um alfinetinho desse que também facilita. Coloca na ponta da parte das costas, pega aqui na frente, puxa e viramos. Virado, nós vamos assentar todas essas costuras a ferro e depois das costuras assentadas, nós vamos virar a parte das costas sobre a parte da frente, vamos alinhar as duas costuras das cavas, alfinetaremos e vamos passar agora uma costura de um lado ao outro, fechando as duas laterais da pala. Costuramos as laterais. Costuramos, abrimos a costura a ferro. Aqui na junção das cavas, tiramos o excesso de tecido, passamos a ferro com a costura aberta e a pala do vestido está pronta. Vamos agora então começar a sainha.
Para a saia, o que nós fizemos? Fizemos a carcela número 3 do vídeo Carcelas na parte das costas da saia. Costuramos frente e costas, os dois painéis, passamos um overlock, viramos e rebatemos essa costura voltada para o lado de trás. Na barra, nós colocamos a cianinha que nós vamos usar. Essa cianinha deve ser costurada aqui na barra, aqui pela ondinha de baixo. Nós vamos costurar nessa linha. Para começar a costura, nós vamos dobrar a cianinha. E aqui no final, quando nós chegarmos, nós vamos dobrar de novo, porque na hora de virar, este acabamento aqui vai ficar para o lado avesso. O que é importante na cianinha? A cianinha é 100% poliéster, ela desfia muito. Eu tentei segurar esse desfiado com a termolina leitosa, não adianta, acho que é porque é poliéster, a termolina funciona bem em tecido de algodão. Então o que eu faço? Eu pego a cola de artesanato, né, cola de tecido, passo uma carreirinha aqui e faço isso com a mão. Tiro todo o excesso e ela vai ficar direitinho sem desfiar. Então chegamos aqui, vamos virar, podemos até deixar por cima, tá? Você pode virar para fazer o acabamento ou manter ela aqui por cima. Depois disso nós vamos virar aqui, aonde já está costurado, olha, e passar uma carreira bem rente aqui à margem, e como essa cianinha é da grossa, nós passaremos uma carreirinha aqui em cima também. Feito carcela, feita a barrinha, nós vamos então colocar o bolso. Este lado é o lado das costas, este, portanto, é o lado da frente. Nós vamos medir a partir aqui da cintura para baixo, nós vamos medir 6,5 centímetros. Aqui, olha. Isso em qualquer tamanho. A partir desses 6,5 centímetros, nós vamos alinhar o bolso. O bolso é alinhado à parte reta, na costura, e a parte curva voltada para baixo. Feito esse alinhamento, nós vamos riscar esse bolso na parte da frente. Riscado o bolso, nós vamos pegar o nosso molde onde estão marcadas, onde serão as unhinhas. Eu já fiz a marcação aqui para o lado de dentro, porque eu vou precisar virar o molde. Então tá aqui o molde, eu vou marcar, alinho o molde com o risco que nós fizemos e vou marcar o local das unhinhas também no tecido. Uma vez marcado, nós vamos tirar o papel de trás das unhinhas e vamos colocar essas unhinhas, o centro da unhinha aqui onde está o risco. Vamos colocar para dentro até que ele fique para dentro de onde nós vamos colocar o bolso. Nos moldes maiores, você deixa alinhado quase ali com o final do bolso. Nos menores, você puxa um pouco para a unha ficar um pouco menor. Então, colocamos uma, colocamos a segunda e colocamos aqui a terceira e última. Essa é a medida que eu coloquei no bolso. Se vocês quiserem afastar um pouco essas unhas, também pode, tá? Eu coloquei uma medida assim mais ou menos padronizada, mas não é obrigatório seguir esse padrão. Então, colocamos as unhinhas, conferimos com o bolsinho se é como nós queremos que ela fique. Eu vou afastar um pouco porque eu acho mais bonitinho. E estando da maneira como nós queremos, nós vamos pegar o ferro e colocar em cima. Depois de costurado, ela estará assim. Mas antes de costurar, nós vamos fazer o outro lado. Marcaremos os 6,5 centímetros a partir da cintura. Vamos riscar o bolso como fizemos do outro lado. Vocês se lembram que eu alterei a posição das unhas porque eu achei mais bonitinho, mais aberto. Então o que eu faço? Eu vou tirar o papel do filme termocolante e vou colocar uma unha sobre a outra com o lado colante voltado para cima.
Agora nós vamos pegar o lado onde nós riscamos o bolso, alfinetamos as duas partes juntas para ela não se deslocar e com todo cuidado nós vamos agora alinhar um sobre o outro. Alinhado, nós vamos virar para ver se não saiu ali do lugar. Estamos com as unhas ainda no mesmo lugar. Observem que eu dobrei com a costura aqui para dentro, aqui também. Elas têm que ficar com a mesma dobra. Então nós voltamos, pegamos o ferro e seguramos o ferro alguns segundos aqui em cima. Conta até 10 ou 15, é só para segurar primeiramente. Olha, um não segurou, voltamos. Pronto. Agora com eles já ligeiramente presos, nós tiramos os alfinetes e vamos terminar de segurar. E estamos com as outras unhinhas do outro bolso já presas também. Então nós vamos agora, antes de costurar o bolso, nós vamos com linha preta costurar aqui rente à margem as 3 unhinhas de um lado e as 3 do outro. Depois de costurada, nós vamos colocar o nosso bolso ali na marcação dos 6 centímetros que nós fizemos e vamos costurar aqui a parte de fora bem rente à margem. Terminamos a barra e colocamos o bolsinho. Tá aqui colocadinho, bonitinho. Na barra, vejam, a emenda da cianinha está aqui. É praticamente imperceptível, dá para ver pelo lado avesso. Então é um sistema de emenda que fica muito bom, vocês podem usar. O que nós temos que fazer agora é costurar as 2 linhas de franzir da saia e colocar a saia na pala. Essa colocação eu vou pedir para vocês que assistam o vídeo do vestido Elisa, que aos 21 minutos e 29 segundos tem a colocação da saia de maneira bastante clara. Assim nós economizamos tempo neste vídeo que já está longo. E antes de terminar, então, eu vou dar as dicas para vocês sobre os outros 2 vestidinhos, o gatinho e o ursinho. Temos aqui o gatinho. As orelhas são colocadas da mesma maneira. Os olhinhos vocês vão fazer como aplicação no termocolante e vão colocar primeiro o branco, depois a parte da íris, depois a pupila. Eu fiz aqui o acabamento com zigue-zague porque eu não tinha o pincel de tinta de tecido, mas vocês podem fazer com o pincel. Vocês vão costurar como nos outros modelos, vão costurar o branco e vão depois fazer o acabamento. O meu foi feito todo com zigue-zague, mas ele pode ser feito todo com o pincel de tinta de tecido. É uma canetinha que é mais fácil você trabalhar. A barra foi feita com pompom e tem um passo a passo em fotos dentro do arquivo mostrando como fazer. Aqui no vestidinho eu não coloquei bolso com garrinhas, eu fiz um bolsinho embutido. Ele tem bolso também, mas o bolsinho é embutido. A maneira de colocar esse bolso também está num passo a passo em fotos dentro do arquivo do molde. Para o vestido do ursinho, a parte aqui da boquinha, narizinho dele, o rostinho dele propriamente, né? Nós fazemos da maneira habitual. Como foi feito o bolso, por exemplo. Nós vamos colocar direito do forro sobre o direito do tecido principal, vamos riscar, costurar deixando uma parte aberta, virar, passar a ferro e colocar. O resto é feito como as demais aplicações, orelhinhas também. Nesse modelinho, as unhas do animalzinho são soltas. Então nós fazemos da maneira como eu indiquei no início. E para colocá-las no bolso, o sistema é o mesmo do bolso do vestido raposinha. Só que nós vamos, em vez de colar, porque ela não cola, nós vamos alinhar onde queremos, alfinetar, costurar, só pela parte de dentro. E depois seguimos o restante do passo a passo mostrado no vestido raposinhas. Para esse vestidinho eu escolhi colocar lacinhos dos 2 lados. A faixinha para os lacinhos, o tamanho dela, vocês vão medir a saia,
usar 2,5 vezes o comprimento da saia para fazer a tira do lacinho. Ou seja, se a saia tiver 50 centímetros, o tamanho da tira do lacinho será 2,5 vezes, 50, 50 mais 25, 1,25 m. O lacinho poderá ser dado e depois costurado na lateral, que fica mais simples de tirar, ou vocês podem costurar o laço aqui na lateral da costura da pala e depois dar o lacinho, também dá certo. O laço pode ser feito com fita de cetim, com fita de gorgurão ou com tecido. Se vocês fizerem no tecido, a largura padrão aqui para os vestidos seria de aproximadamente 4 centímetros. Para fazer como a gente dobra, seriam 10 centímetros, porque nós vamos dobrar e usar 2 centímetros de margem de costura, um de cada lado. O final seria uma tira como essa, de 4 centímetros. Os lacinhos que nós usamos para colocar na orelhinha dos bichinhos terá um passo a passo rapidinho dentro do arquivo do molde também. É uma coisa muito simples. E finalmente, o narizinho da nossa raposinha será feito com botão de 1 a 1,5 cm. Desta forma, nós vamos costurar um botão aqui no centro dos 2 lados da carinha. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.